Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as doutrinas e princípios batistas. Na nossa lição de hoje, iremos falar sobre a existência de Deus. Bem, nessa introdução, nós vamos ver de que a Bíblia, em primeiro lugar, não se preocupa em provar a existência de Deus. Desde o primeiro versículo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos: e criou Deus os céus e a terra. Não procura apresentar qualquer prova ou argumento para que as pessoas acreditem em Deus, porque Ele mesmo existe por Ele mesmo. Nós vemos também em Salmo 14, versículo 1, diz o nécio no seu coração: não há Deus. Então a Bíblia considera todo aquele que diz ou afirma que não acredita na existência de Deus, de um ser superior, que esteja no controle de todas as coisas. A Bíblia se dirige a essa pessoa como um nécio, como um tolo ou um louco. Nós vemos também um pensamento do filósofo Plutarco, que fala justamente sobre essa questão da crença na existência de um Deus, de um ser superior. Podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura das letras, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios, tal nunca se viu. Nós vemos aí agora alguns falsos conceitos sobre Deus. O primeiro deles, nós vamos falar sobre o deísmo, que é um sistema filosófico que, embora crendo na existência de Deus como Criador, ensina que este abandonou a sua criação. Consequentemente, nega a providência divina, a revelação, a encarnação, os milagres e esvazia completamente a mensagem cristã. Esse sistema filosófico defende a ideia de que Deus apenas criou o universo, mas que não se importa mais com ele, que não se preocupa como ele esteja. O panteísmo é um sistema filosófico que confunde Deus com a natureza. Deus é tudo e tudo é Deus. Falam da natureza como dotada de uma força absoluta. Alguns dizem a flor é Deus, a árvore é Deus, o homem é Deus, Deus é tudo e tudo é Deus, mas essas pessoas falam sempre na natureza, sempre defendendo a natureza em detrimento do Criador. De acordo com a Bíblia, Deus se manifesta pela natureza, mas a transcende. Deus não se confunde com a natureza, Ele é o Criador. Salmo 19, versículo 1 vai dizer: os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Já o monismo é um sistema filosófico que admite a existência de uma única substância, a matéria. O espírito, ele não existe. Deus está fora de cogitação e o homem é apenas um ser material. Sendo Deus espírito, então nesse sistema filosófico Deus não existe. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. De João, capítulo 4, versículo 24. Algumas imagens errôneas sobre Deus, nós vamos ver que alguns religiosos pensam no absoluto como um Deus mágico, como um Deus que está sempre pronto a fazer algo espetacular ou milagres. Basta apertar o botão e Deus dará a resposta. Algumas pessoas não querem servir a Deus, mas querem sempre ser servidos por Ele. E é verdade que esse mesmo pensamento, além das pessoas que não servem a Deus, até nós, mesmo cristãos, muitas vezes temos essa imagem errônea de Deus, que Deus sempre é um pronto-socorro, de que quando eu preciso, eu aciono Ele. Deus como um sentimental, como um policial que está sempre observando aquilo que você faz para lhe reprimir. Deus como um carrasco, Deus como negociante. E muitas vezes as pessoas querem barganhar alguma bênção com Deus
oferecendo algum posicionamento, alguma mudança de comportamento ou até mesmo dinheiro. A imagem de Deus ela é revelada através do próprio Jesus, a verdadeira imagem de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. O próprio Jesus respondendo às indagações dos próprios discípulos que diziam, mostra-nos o Pai. E o próprio Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Nós vemos os conceitos bíblicos de Deus, sobre Deus. Ele é Criador. Primeira coisa, nós vemos em Gênesis capítulo 1 que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículos 2 e 3, o verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Atos capítulo 17, versículos 24 e 26, fala sobre o sermão que Paulo faz em Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e de um só fez toda a geração dos homens. Nós vemos também Deus como ele é providência. Ele tem uma ação no mundo. Salmo 103, versículos de 1 a 5, vai falar, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como uma águia. Vejamos que Ele é a providência, Ele sara, Ele cura, Ele perdoa as iniquidades, Ele redime a vida da perdição e enche a tua boca de bens. Todas essas ações do Senhor, Ele providencia para as nossas vidas. Deus também é santo. Tudo que diz respeito a Deus e ao seu reino leva a marca da santidade e aparece como exaltado e soberano em relação a tudo o que é humano e mundano. Nós vemos que em Isaías capítulo 6, versículo 3, nós vemos que os serafins clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Então, o Deus que nós adoramos, Ele é um Deus santo. Deus também é amor. O amor divino não pode ser incorporado a nenhum sistema legalista ou racionalista. Todos os sistemas dessa natureza são destruídos pelo amor de Deus. O poder soberano é o poder do amor. Nós vemos também que nada pode cancelar o amor divino. Ele demonstra esse amor para conosco pelo fato de sermos nós pecadores e Ele nos amar dessa mesma maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, nós podemos ver que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo aquele que se diz servo de Deus, filho de Deus, deve amar incondicionalmente. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é um amor que não precisa de pré-requisitos para que seja efetivado. Deus nos ama apesar de sermos pecadores. Deus também é Pai. Esse conceito está intimamente ligado às ideias de amor, providência e origem e nele há muita beleza e encanto. Deus não é Pai à semelhança dos mitos babilônicos. Em nada se assemelha ao Baal fecundante e à magia dos seus cultos eróticos. É preciso saber espiritualizar a ideia de Pai na sua relação com Deus. Em Isaías se lê, Tu és nosso Pai, Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade. Jesus Cristo deu sentido pleno a essa bela imagem de Deus como Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja que o início da oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso, tão conhecida por todos,
inicia justamente se dirigindo a Deus como o nosso Pai Celestial. Lucas capítulo 15, de versículos 11 a 24, a figura de Deus na parábola do filho pródigo. Aquele pai que ama o filho, mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele não mereça esse amor, mas é um pai amoroso que está esperando ele todo o tempo para o abraçar e festejar com ele a sua volta, o seu retorno. Para concluirmos, nós temos aí um questionário, algumas perguntas que você pode responder, porque a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Nós falamos sobre isso no início da nossa lição. Segunda pergunta, o que o deísmo ensina? Como podemos refutar esse pensamento? Terceiro, o que é o panteísmo? O que a Bíblia ensina a respeito? 4. Sobre o monismo, por que não devemos adotar esse pensamento? 5. Quais as imagens errôneas sobre Deus mais conhecidas? E a última pergunta, o que a Bíblia ensina sobre Deus? Então, todos esses pontos foram abordados nesta aula. Se você deseja mais algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma crítica, entre em contato conosco. Professora Arisaí Almeida, meu e-mail é arisaialmeida@gmail.com. Que Deus possa nos abençoar.